Sem Bolsonaro, o Brasil tem tudo para inaugurar um novo momento em suas parcerias internacionais. Infelizmente, há alguns problemas para serem resolvidos e o país vai ter muito trabalho para recuperar sua imagem e sua posição. Olha só, o mundo tem problemas que só o Brasil pode resolver. Vamos falar sobre isso logo mais. Só que aí o mundo precisa contar com a boa vontade do Brasil. Se o Brasil, numa hora dessas, souber ser esperto, extrair vantagens para si, melhor ainda. Agora, eu é que não vou ficar falando desse assunto, Ana, sem recorrer a quem entende de verdade. E o melhor nessa cobertura, não tem jeito. O melhor que nós temos no Brasil é o Jamil Chad. Então, estamos com o texto dele aí, Ana, ou não? Estamos sim. Brasil sinaliza volta ao palco internacional em momento de crise mundial. Qualquer nova inserção internacional do Brasil, portanto, passará por uma revisão profunda dessa relação com o meio ambiente e assessores do novo governo sabem disso. Mas apenas adotar um novo discurso não será suficiente. O mundo vai cobrar do novo governo a cada mês resultados concretos para a redução do desmatamento. Ciente dessa pressão, Lula costura um tratamento de choque internacional. De um lado, quer criar uma aliança com outros países emergentes para a defesa das florestas, com recursos dos países ricos e uma ampla cooperação internacional. Sua equipe também planeja sediar no Brasil uma conferência sobre o clima. Uma possibilidade poderia ser levar ao país a COP30, Conferência da ONU sobre o Clima, em 2025. Então, primeira coisa, tá? Primeira coisa, começar a levar o assunto meio ambiente muito a sério, senão não tem como ser respeitado pela comunidade global, não tem como conseguir bons acordos comerciais e as coisas não vão dar certo pra gente. E aí você lembra, Ana, de todos esses heróis da Marvel, do Leonardo DiCaprio, todos esses gringos aí, olhando pro Brasil e pedindo, pelo amor de Deus, Bolsonaro, não, né? Aliás, muito obrigado, gringos, pelo apoio. Mas no que esses caras estavam pensando? Na vida dos indígenas que estão na floresta? O cacete. No Álvaro, na Ana, em você, no teu salário? Nada. Estão pensando no meio ambiente, porque se a gente destrói as coisas aqui, a gente mata eles lá. Essa é a real. Essa é a real. É interesse próprio. Não adianta. Vamos ouvir o que o Lula tem a dizer, Ana, sobre esse novo momento da política externa brasileira? Minhas viagens internacionais e nos contatos que tenho mantido com líderes de diversos países, o que mais escuto é que o mundo sente saudade do Brasil. Saudade daquele Brasil soberano, que falava de igual para igual com os países mais ricos e poderosos e que, ao mesmo tempo, contribuía para o desenvolvimento dos países mais pobres. O Brasil que apoiou o desenvolvimento dos países africanos por meio de cooperação, investimento e transferência de tecnologia, que trabalhou pela integração da América Latina, da América do Sul e do Caribe, que fortaleceu o Mercosul e ajudou a criar o G20, a Unasul, a CELAC e os BRICS. Hoje, nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de pária no mundo. Vamos reconquistar a credibilidade, a previsibilidade e a estabilidade do país para que os investidores nacionais e estrangeiros retomem a confiança no Brasil. Para que deixe de enxergar nosso país como fonte de lucro imediato e predatório e passe a ser nossos parceiros na retomada do crescimento econômico com inclusão social e sustentabilidade ambiental. Queremos um comércio internacional mais justo, retomar nossas parcerias com os Estados Unidos e a União Europeia em novas bases. Não nos interessa acordos comerciais que condenem nosso país a eterno papel de exportador de commodities e de matéria-prima. Vamos reindustrializar o Brasil, investir na economia verde e digital, apoiar a criatividade dos nossos empresários e empreendedores. Queremos exportar também inteligência e conhecimento.
Pois é, não dá para fazer essas coisas que ele disse aí no finalzinho sem cooperação internacional. Não tem jeito, precisa, né? A gente não vive sozinho nesse mundo, precisa de parcerias, e essa ideia assim de isolamento, Ana, de erguer muro ao invés de ponte, isso não está funcionando. Né? Dá para ver com o Trump dos Estados Unidos. Né? O Eduardo Moreira colocou muito bem, Ana, o nosso novo momento ali no cenário internacional, sabe? A gente tem muito a oferecer para o mundo precisa da gente, então tem que ser esperto e dizer, olha, a gente pode negociar aqui e tal, a gente está numa posição de vantagem, Ana. É só não ter um maluco no comando. Ele tem um produto que atende aos maiores problemas do mundo hoje. E é isso que a gente tem que ter na cabeça. O Jamil sempre falou isso. Quais são os maiores problemas Jamil Chad, né? Você vê que ele não é referência só aqui. Jamil é foda. Do mundo hoje? Basicamente são dois. O clima e a fome. Basicamente, os dois maiores problemas do mundo hoje são o clima, a mudança climática, e a fome. Como a gente vai produzir alimento para alimentar o mundo inteiro? A gente está falando do país que tem a maior floresta do mundo, que tem uma das maiores costas do mundo, e está falando do país que tem a maior quantidade de terra agriculturável do mundo, segundo o maior produtor de alimento, maior exportador de um monte de coisa. Então, isso, gente, isso é uma moeda de barganha num mundo como esse, para tudo. Para sentar, para ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, que é importantíssimo, que o Lula sempre batalhou tanto por isso, para fazer parte dos G8, G20, dos países que decidem as coisas, porque eles dependem do Brasil agora. Então é muito importante e é impressionante como o Bolsonaro conseguiu, nesse momento de mundo, destruir a nossa diplomacia. No momento onde diplomacia é a palavra de ordem, no momento onde a ordem mundial está sendo absolutamente... Olha, desculpa só interromper, mas ele disse é impressionante. Eu não me impressiono, né? Porque eu e a Ana, nós estudamos muito a obra do Olavo de Carvalho para poder combatê-la. Infelizmente. Né? E aí, você sabe que a política externa brasileira foi entregue no primeiro momento para um dos olavetes mais abublebles que o olavismo já produziu. O que acontece? Quando você entrega as relações globais na mão de alguém que entende a Terra como plana, o que acontece? Só pode dar merda, né? Mexida e alterada, o Brasil, que sempre teve um papel importante na diplomacia e que ganhou tanto espaço com Celso Amorim, principalmente, ele virou um nada. Ele não é convidado para os lugares, ele não é ouvido. As pessoas têm vergonha das falas dos nossos diplomatas que têm que replicar essa ideologia de Damares. As nossas falas na ONU têm sido falas iguais às que a gente tem ouvido da Damares. Então, nesse momento de Brasil, nesse momento de mundo, o Brasil tem os produtos mais valiosos para o planeta. E isso, em termos de diplomacia, pode significar para o Brasil um posicionamento nessa nova ordem mundial de protagonista. E eu tenho certeza que o Lula vai saber aproveitar bem isso. E você, Ana, tem certeza, não? Olha, tudo indica que sim, sabe? Em termos de articulação internacional, o que a gente está vendo mais recentemente, aí já desde a campanha, né, assim que o Lula estava ali despontando, né, como alguém que ia se candidatar, a gente já via esse tipo de articulação internacional. Então, você percebe que essa é uma preocupação, você percebe que pessoas já estão bem posicionadas ali para isso. Eu acho que, sem dúvida, né, o governo do Lula vai tentar restabelecer uma posição na diplomacia que, aliás, o pessoal do chat lembrou, sempre foi muito positiva. O Brasil sempre teve uma boa diplomacia e nos últimos anos, como o Álvaro lembrou também, isso tudo foi botado na mão de oportunistas e na mão de olavistas, que é pior ainda, né?
de gente que não faz a menor ideia do que está acontecendo no mundo, sequer consegue entender que a Terra é redonda, né? E vai se meter a fazer articulação internacional. E o resultado é o que a gente via, o Bolsonaro isolado em qualquer evento que ele ia, não conseguia conversar com ninguém, não tinha papo com ninguém, não tinha o que dizer, não conseguia comentar os assuntos do mundo, e a única coisa que ele fazia quando ia nos eventos era ou dar showzinho, né, e ir embora, ou chegar lá e falar um monte de afirmações completamente descabidas, né? A gente, desde os clássicos, as afirmações de que não, tá tudo ótimo no Brasil e tal, e todo mundo, mano, a gente sabe que não tá, a gente não é burro, né? E daí coisas mais abublebes possíveis, assim, como o comunismo vem aí, e a ideologia de gênero, e coisas que as pessoas deviam olhar e falar, mano do céu, que eu estou ouvindo esse louco aqui, né? E é isso, tudo indica que a gente deve aproveitar mesmo, né, esse lugar aí que é de reconstrução, mas também de fato, né, como foi apontado aí, é um lugar de trunfo. A gente está numa posição em que a gente, fazendo a coisa certa, a gente lida no campo internacional com muita vantagem, né? Porque nós temos recursos e nós somos responsáveis por recursos que são muito importantes. Fazendo a coisa certa, nós nos colocamos numa posição de muita relevância mundial. É completamente assustador que o Brasil, com a posição que tem, a gente tenha conseguido cair tão baixo no cenário internacional com o bolsonarismo. Acho que agora a gente tem um longo caminho de volta para se recompor, mas eu acho que de todas as coisas que a gente tem que recompor, as relações internacionais me parecem as mais promissoras, dado já as primeiras, né, as primeiras coisas que a gente está vendo aí.